Muito bem, pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do módulo 4. Antes da gente prosseguir, devo esclarecer para vocês que todos os códigos de todos os vídeos, sempre na descrição do vídeo, estão lá para você poder baixar, usar, copiar, colar, enfim. Essa é uma coisa legal do curso aqui, que se você quiser, você pode puxar depois do vídeo ou durante o vídeo. Enfim, a ideia aqui, na verdade, é que você também pratique ao longo do vídeo o que eu estou propondo para vocês, tá? E por que eu estou falando isso? Porque todos os desenvolvimentos que eu fiz da aula 2 e 3 agora vão ser usados aqui. Então, se você não fez a aula 2, vai aparecer em algum momento algum card aqui em cima sobre a aula 2 para você ver o que foi feito lá. Se você não fez a aula 3, também vai aparecer daqui a pouquinho um card falando da aula 3, tá certo? Agora, se você não quer ver a aula 2 e 3, mas quer usar o código, esse código que eu estou colocando aqui vai ficar disponível, você pode copiar e colar, e aí você pode focar no que eu vou explicar agora. Então veja o seguinte, primeira coisa, pessoal, é que a gente criou um pandas aqui, tá? Lá na aula 2, através de um dicionário. Então eu tenho um tipo dicionário, na verdade, uma coleção, né? Dicionário. E essa coleçãozinha aqui forneceu pra gente, então, uma tabela de dados. Eu transformei isso numa tabela de dados, num formato de tabela de dados, tá? Porém, eu tinha um problema de indexação na linha que eu queria alterar. Eu queria mudar também o nome das colunas, tá? A indexação, o nome que está ali, tá? E aí eu fiz isso na aula 3 ali. Troquei onde era 0 virou H, onde era 1 virou M, onde era a favor virou F, onde era contra virou C. Troquei, fiz o rename ali, salvei essa alteração no meu data frame e a tabela de dados ficou desse jeito, tá? O que a gente vai ver agora? Bom, agora que eu tenho essa indexação, como é que eu posso usar tanto a indexação quanto a ordenação para obter os elementos que estão contidos na tabela de dados? Então é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vai ser um vídeo bem simples. Então eu posso usar o comando lock e entre colchetes aqui, separado por vírgulas, eu posso colocar aqui, ó, eu quero o elemento M e C, por exemplo, tá? Então aqui nesse caso, vamos dar uma olhadinha, ó. O que é o MC? É o valor que está na linha M e na coluna C, tá? Então se eu der aqui, por exemplo, vamos rodar aqui, ó, 36, correto, ó, é esse valor 36 mesmo, tá? Eu vou botar print aqui, pessoal, porque daí agora eu vou inserir um outro comando. Vamos colocar aqui mais um comandinho, ó, que é o ilock, tá? Então, ao invés de lock, eu poderia ter usado o ilock e gostaria de obter através não da indexação, mas sim da ordenação, né? Então veja, essa linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1. O primeiro elemento, como vocês podem observar aqui, pessoal, sempre é referente ao índice da linha. E o segundo é o índice da coluna, tá? E aqui eu estou usando não a indexação, mas a ordenação da linha. Eu quero a linha 0, elemento que está na coluna 1. Então a ordenação ela começa em 0 e vai até 1, tanto para a linha quanto para a coluna. E na hora que eu mandar imprimir isso aqui, ó, vai aparecer 45. Por quê? Porque é o elemento que está na linha 0, coluna digamos assim, com um índice 0, né? Então, com isso, pessoal, eu na ordem, enfim, na ordem específica ali do número, tá? Que você propôs ali para a coluna. Então, com isso, pessoal, agora eu mostrei para vocês como é que você pode acessar os elementos dessa tabela de dados. Você leu esses dados, deixou no formato de uma tabela e agora eu estou mostrando como é que você pode obter, resgatar ou até mesmo depois modificar esses valores, tá? Então, por exemplo, só para ilustrar aqui, ó, eu poderia vir aqui, ó, se eu sou capaz de acessar o elemento, eu sou capaz também de fazer o seguinte, ó, pegar o valor do elemento e somar 3, por exemplo. E, obviamente, a gente quer depois enxergar como é que vai ficar a nossa tabela de dados, tá? Então, ó, só para mostrar para vocês, ó, o elemento que eu tinha ali era 45. Esse 45 eu somei 3 e salvei no mesmo lugar onde estava o 45. Portanto, vai aparecer 48 ali naquele ponto da minha tabela. Aquele elemento da minha tabela vai sair de 45 e vai para 48. Tá? Então, com isso, agora a gente já pode fazer manipulação dos dados, pegar os dados da tabela, modificar, alterar, salvar na tabela. Fica bem bacana com esses dois comandos. Tá? Então, basta lembrar lock, né? Quando você quiser usar o nome que está para linha e coluna,
ou quando você quiser usar o índice que está sendo numérico, que está sendo usado para linha e coluna, você usa o iloc, tá? Na próxima aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem pegar vários elementos simultaneamente da tabela e com isso você pode fazer um trabalho bem mais interessante, que é você pegar partes da tabela, tá? Enfim, que é o chamado slicing, né? Você pode fracionar ou cortar pedaços da tabela e usar esses pedaços desses dados que são dados da tabela, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Na descrição do vídeo vai estar tanto a página do nosso curso quanto os materiais que eu citei aqui, né? Esse Google Colab vai estar lá também, o código que você pode clicar, acessar e copiar e colar o código. Obrigado e até a próxima aula, pessoal. Tchau!